Comece por aqui, parte 1. Aqui vão algumas orientações para você se organizar da melhor forma e conseguir fazer isso dar certo. E essa será a sua última tentativa de iniciar uma dieta e ela vai te dar os resultados que você espera. Pode confiar, isso aqui é muito importante para você ter certeza de que vai dar certo e eu serei sua última Nutri. Então, alguns utensílios indispensáveis para a gente começar esse plano. Primeiro, balança de banheiro. Eu vou ler para vocês aqui porque tá tudo muito resumido, muito bem explicado, então eu vou ler para vocês me acompanharem aí. Não é para se pesar todos os dias, tá? Mas vai ser importante ali pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias para que a gente possa acompanhar a sua evolução e saber se você está conseguindo eliminar retenção hídrica, se você está mais perto, né, do teu objetivo. E, gente, eu gosto de over delivery, né? Então eu gosto de entregar muito mais do que vocês esperam. Então eu coloquei links exclusivos para vocês terem acesso ali, conseguirem fazer as compras de opções, né, de utensílios que eu recomendo, para ficar mais fácil e mais prático para vocês. Então é só clicar, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você clica nesse link que eu coloquei e ele já vai abrir um exemplo de uma balança, né, barata, tá? Eu pesquisei, gente, as opções mais baratas para facilitar a vida de vocês. Tá tudo já mastigadinho aqui. Segunda parte, balança de cozinha. Aqui é um ponto muito importante, né, que as pessoas às vezes reclamam e tal, mas eu quero que você entenda esse raciocínio aqui comigo. Um exemplo simples é a banana, né? A banana possui vários tamanhos diferentes, né? Então, se você compra uma banana orgânica, muitas vezes ela vem bem pequenininha, né? Pesa ali 45 gramas. Se você compra no mercado, ela vai vir maior, né? Um tamanho médio, 75 gramas, mas pode chegar até 100 gramas uma banana d'água, por exemplo. Se tivesse, né, escrito no seu plano, no nutricionista tradicional, uma banana média. Como que eu vou saber qual banana você tem em casa? Qual é a quantidade? A caloria, né? A diferença calórica é muito grande. Uma banana de 45 para uma banana de 100 gramas vai mudar muito a caloria. Por isso, gente, que é tão importante a gente entender de uma vez por todas que o peso da refeição, do alimento, vai fazer assim, é toda a diferença no teu resultado. Então, eu preciso que você entenda, né? Quando você quer atingir um objetivo, quando você está disposta a mudar a tua vida, atingir um resultado que você nunca teve antes, eu te garanto, pesar as refeições vai ser o número 1, assim, vai ser muito importante para você atingir o teu objetivo. E aqui, só para você entender mais um exemplo, né? Colher de sopa. Pasta de amendoim é um exemplo clássico, né? Se você colocar ali, se uma nutri tradicional colocar no seu plano uma colher de sopa de pasta de amendoim, ela pode ter 15 gramas ou 30 gramas, por exemplo, né? Se você pegar uma colher de sopa rasa, vai ter 15 gramas. Mas se você enche a colher de sopa, vai para 30 gramas facilmente. E olha como a caloria dobra. Então, é para você entender que não tem como a gente ter uma ideia de colher de sopa. Vai mudar muito, né? Vai variar muito. Outro exemplo é fatia, né? Uma fatia média de melão. Gente, o que é uma fatia média? Não tem como saber, sabe? Então, é realmente para vocês entenderem que isso faz toda a diferença. E aí, né, você vai perguntar: nossa, Manu, mas eu vou precisar pesar tudo para sempre? Calma, não é para sempre. Mas eu vou te propor pesar suas refeições pelo menos nas primeiras semanas, né? Ali até 4 semanas eu recomendo bastante. Ou então você pesa nas primeiras 2 semanas, aí depois você tem uma ideia de quantidade, fica ali só na colher. Depois de mais 2 semanas você volta a pesar, se você não tiver muito saco, muito tempo. Mas minha recomendação sincera, pese sempre até você atingir teu objetivo. Fica ali nos 3 meses direto pesando. A minha recomendação sincera, não deixe de pesar. Porque assim, tem muito paciente que fala para mim: Manu, poxa, eu comecei a pesar, mas aí depois eu já entendi, eu já comecei a saber que uma colher de sopa de arroz, né, por exemplo, são 15 gramas, 20 gramas. Então, eu já fiz no olho, comecei a fazer no olho. E aí, honestamente, às vezes o teu resultado não é tão bom quanto você esperava. E aí vem paciente: poxa, eu não tô feliz, não tô tendo tanto resultado. Você tá pesando? Não, comecei a pesar de olho. Então, assim, honestamente, eu não recomendo que você fique pesando de olho, tá? Já entendi que é isso aqui. Não. Se você puder, se você estiver realmente disposto e com vontade de transformar seus resultados como você nunca teve antes, pese sempre, todos os dias, todas as refeições, porque vai fazer diferença, beleza? Claro, até você atingir teu objetivo, tá? Depois, não precisa ficar pesando o resto da vida. Eu, por exemplo, gente, hoje eu consigo manter 44, 45 quilos já há uns
4 anos, 3, 4 anos, e eu não peso mais as minhas refeições. Tem dia que eu falo, pô, tem momentos, né, tem fases que eu falo, pô, cara, quero dar uma secada a mais, ou então quero hipertrofiar, vou começar a pesar de novo. Então, às vezes eu vou lá e peso, mas não é uma coisa sempre, porque eu já entendi o que que é, quais são as quantidades ideais para o meu corpo, sabe? Mas quando você tem um objetivo específico de hipertrofia, de secar e tal, vale a pena você pesar com certeza. E aqui, mais uma vez, você encontra balança de cozinha de qualidade, barata, nesse link. Você vai copiar o link, colar no seu navegador, ou você simplesmente vai clicar aqui que vai entrar o link para você. Aqui, bico dosador de azeite ou spray borrifador de azeite. Cara, olha só, isso aqui é um dos pontos mais interessantes, né, que eu sempre falo para os meus pacientes, que é em relação à quantidade de gordura que você vai usar na frigideira. Eu vou até abrir um parênteses aqui para mostrar esse slide para você. E eu sempre falo o quanto que isso aqui é importante, né? Quando a gente fala de fio de azeite, né? Um fio de azeite é isso aqui e não isso. Então, pensa aí comigo, me responde aí da sua casa, qual das duas opções você faz mais? A primeira ou a segunda? Olha a diferença calórica que tem entre a primeira e a segunda. Gente, isso é muito sério, né? Porque isso aqui vai fazer diferença, vai adicionar mais caloria na sua refeição. Então, tome cuidado, né? É um fiozinho de azeite. E como que isso aqui pode te ajudar? Como que você pode conseguir realmente usar menos quantidade de gordura? Ou você compra esse bico dosador, ou um spray borrifador de azeite, só para dar uma borrifadinha pequena. Esse é o mais importante, beleza? Então, por que eu falo que isso aqui é tão importante? Porque o azeite, né, é uma fonte de gordura. E por mais que sejam gorduras boas e saudáveis, né, gorduras monoinsaturadas, é muito calórico. Então, por favor, não adianta ficar pensando, mas o azeite, Manu, não é saudável, cara? É super saudável. Só que ele é extremamente calórico. Eu vou fazer mais uma pausa só para te mostrar esse slide para você entender por que eu falo que é tão calórico, né? Quando a gente pensa nas calorias dos macronutrientes, o carboidrato e a proteína têm 4 calorias por grama e a gordura tem 9 calorias por grama, ou seja, mais que o dobro das calorias, né, do carbo e da proteína. Então, por isso que é tão importante você se preocupar em reduzir as calorias das gorduras, beleza? Então, vale a pena você utilizar esses utensílios. E aí, para temperar salada, eu, inclusive, não indico que você use azeite, tá? Aí, vamos aqui para um parênteses. Se for um paciente de hipertrofia, que está com quantidade calculada de gordura, que a gente aumenta, né, a quantidade de gordura para um paciente muito magrinho de hipertrofia, aí eu coloco uma quantidade de azeite específica calculada na dieta dele, e aí já é um outro ponto. Aí ele vai usar para temperar a salada. Mas em casos principalmente de emagrecimento, até de manutenção de peso, eu não recomendo utilizar azeite para temperar a salada. Você pode usar vinagre, molho à campanha, mesmo que tenha um pouquinho de azeite, você pode usar molho zero da linha Mister Taste. E aí eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. A linha Mister Taste é uma linha de molhos zero sódio e baixos em caloria. Então você pode usar qualquer um desses molhos aqui, mesmo tendo um pouquinho de caloria, dá para você utilizar. Tem alguns até que são zero caloria, tipo esse molho barbecue aqui. Então é tranquilo de você usar, beleza? Outra coisa que você pode usar tranquilo para temperar a salada é a mostarda. A mostarda é muito baixa em caloria, quase nada, então você pode usar bem tranquilamente qualquer marca aí que não teria problema. Outro ponto são as frigideiras e panelas antiaderentes. Eu sempre digo para os pacientes, o que eu priorizo reduzir são as gorduras, porque, como vocês já sabem, como a gente falou, tem o dobro das calorias dos carboidratos, né? Por isso que se a gente conseguir reduzir ao máximo as gorduras na preparação do alimento, já vai reduzir um grande passo, né? Já vai reduzir grande caloria na sua dieta. Então, para quem acha que não é nada demais usar muito azeite na preparação, sabe quantas calorias tem uma colher de sopa de azeite? 70 calorias em uma colher de sopa. Quanto que você usa numa frigideira? Pelo menos 2. Se você usar 2 colheres de sopa de azeite, são 140 calorias, né? E aí, você pode falar assim, né? Manu, mas o Teflon da minha frigideira não dura nem um mês, já sai. Então, vamos a algumas orientações super importantes para você conservar a sua frigideira antiaderente. Número 1, jamais lave a frigideira ainda quente. Você fez a comida? Come, senta, descansa, espera a frigideira esfriar. Depois que a frigideira esfriou, você vai e lava a louça toda ali, mas deixa, né? Deixa a frigideira no fogão até ela esfriar bem. Depois que esfriou, você lava. Segundo ponto, utilize apenas utensílios de silicone para não arranhar a frigideira. Não usa colher de pau, que também pode arranhar.
Então, só silicone, gente, só aquele utensílio bem maciozinho para não ter problema. E outro ponto na hora de lavar, jamais use a parte verde da esponja, só a parte amarela é mais macia, então não vai arranhar a tua frigideira. Existem hoje, né, aquelas esponjas azuis, que elas vêm escrito, né, não arranha e tal, então a parte que seria verde também é azul, e ela é mais macia, então ali você poderia até usar essa parte para lavar, mas se for essa esponja aqui verde com amarela, nunca use a parte verde, beleza? E aqui, né, eu deixei também mais alguns links de panela, de espátula que você pode usar com um preço também muito baixo. Outro ponto, potes de vidro. Você sabia que os potes de plástico contêm substâncias que fazem muito mal à saúde quando em contato com calor? É o que a gente chama de BPA, né? O bisfenol A. O bisfenol A é uma substância tóxica, né, para o nosso organismo, e quando a gente esquenta, por exemplo, né, no micro-ondas, esse pote de plástico, ele libera bisfenol A e a gente acaba se contaminando com essa substância que é péssima para a saúde. Então, você precisa levar a marmita para o trabalho, sempre leve em potes de vidro. Ah, tem risco de quebrar e tal. Cara, a gente vai falar também sobre marmitas, né? Marmitas de bolsinhas térmicas, né? Para você levar para sempre conservar muito bem ali a comida e sempre deixar tudo organizadinho. Então, se puder, cara, sempre leve em pote de vidro. Não tem como esquentar a comida no micro-ondas em pote de plástico, faz muito mal, beleza? Então, aqui a gente tem um link também com potes de vidro, um preço muito bom. E aí, né, outro ponto interessante é o seguinte: se você acaba de fazer uma comida fresca, deliciosa, quentinha, e aí você joga num pote de plástico em casa, né, aqueles potes grandes de plástico, a comida toda, para lavar logo a panela. Péssima ideia. Por quê? Se você é o mesmo ponto que eu falei. Se você coloca uma comida muito quente, um feijão que você acabou de fazer, um arroz que você acabou de fazer, joga num pote de plástico, você vai se contaminar também com bisfenol A, porque quando o calor entra em contato com o plástico, acaba liberando esse bisfenol A. Então, jamais façam isso, gente. Se você puder, sempre compre potes grandes de vidro também para guardar a comida da família nesses potes, tá? Isso vai facilitar bastante, vai ser muito mais saudável. Outro ponto, bolsa térmica, né? Quando você começa a preparar suas refeições, né, os resultados aparecem muito mais rápido. Então, é aquilo. Se você puder, evita ficar comendo na rua, cara. Faz diferença, porque por mais que você fosse a doida da balança e falasse, não, eu vou no self-service, eu vou pesar tudo que eu tenho que comer. Aí a Nutri mandou, né, eu vou pesar ali 100 gramas de arroz, vou voltar o peso para a balança, vou zerar, vou lá, vou pesar de novo mais 140 de feijão, por exemplo, zero o peso na balança e vou lá e peso 100 gramas de frango, por exemplo. Coisa que ninguém faria, né? Mas digamos que você fosse doida a esse ponto de querer... Doida não, mentira. Exemplar a esse ponto. Gente, por mais que você pese a quantidade exata, quando você come na rua, não dá para saber a quantidade de gordura que foi usada para preparar aquela comida. Então, mesmo que você utilize a quantidade exata que eu passei, com certeza a comida vai ter mais caloria, porque foi um arroz feito com muita manteiga, muito óleo, foi um frango feito com muita manteiga, foram legumes entupidos de gordura. Então, isso faz diferença também, mesmo que seja a mesma gramatura, beleza? Então, é sempre importante priorizar a comida de casa, que é mais fresquinha, você consegue controlar a gordura, faz mais diferença. E para você manter a comida organizada e bem fresquinha, usa uma bolsa térmica. Aqui tem vários links também. Tem uma rosa, tem preta, azul, colorida, para você poder escolher ali a que mais encaixa no teu estilo, né? Para ficar uma bolsa bonita também, não aquelas coisas bregas. Outro ponto, gente, garrafa térmica, por último, mas não menos importante, na verdade, uma das mais importantes, né? Como que tá a tua ingestão de água? A quantidade ideal é calculada 45 ml vezes o seu peso. Então você vai calcula já aí, 45 vezes o meu 45, por exemplo, 45 quilos. Se manter hidratado é essencial para o bom funcionamento dos seus órgãos, além de manter a sua ida ao banheiro em dia. Então, você vai fazer xixi, vai fazer cocô, você tem que estar bem hidratada para que o seu cocô esteja hidratado, o seu intestino ajude, né, ele na passagem do bolo fecal. Então, é muito importante que você esteja hidratado. E aqui tem alguns links também. Garrafa térmica preta de 590 ml, 1 litro, outras ali. Então, sempre tente buscar uma garrafa térmica para te ajudar a manter essa água bem fresquinha, bem geladinha.
Esses são os 7 pontos mais importantes em relação ao início. Então você percebeu que isso aqui são orientações que para todo mundo tem que fazer essas orientações aqui, independente do objetivo? Então é isso que eu quis dizer quando eu falei que isso aqui vale para todo mundo.